Tá na dúvida se vai comprar numa loja física ou pela internet? Bom, se você quer gastar menos, provavelmente vai encontrar mais opções, melhores pechinchas. Pechinchas é maravilhoso, no e-commerce. Agora, se você é do tipo que gosta de analisar o produto, sabe? Minha mãe fala isso, eu gosto de olhar, tocar, entendeu? né? Verificar o modelo, as suas funcionalidades e conseguir escolher com mais propriedade qual a mercadoria que melhor te atende na sua necessidade, não há dúvida que tem que ser uma loja física. Exatamente, Chabe. Então, assim, tem opção para todo mundo. E aí eu quero que você de casa responda uma outra pergunta pra gente. Você conhece quais são as principais diferenças entre essas duas modalidades de compras? Já ouviu falar sobre o direito de arrependimento, por exemplo? E quando ele pode ser aplicado? Nas lojas físicas, né, onde você vai fazer sua compra física, também se deve conhecer as políticas do fornecedor e principalmente as garantias legais ou contratuais para não ter dor de cabeça. Pensando nisso, quais são de fato os nossos direitos e deveres enquanto consumidor? Quais são as particularidades, legislação para esses dois tipos de compra? É o que a gente vai entender agora e quem explica é a influenciadora e advogada Raissa de Souza. Seja muito bem-vinda! Boa tarde! Boa tarde, Olá, muito prazer. Obrigada por viver a tarde com a gente. Eu Seja que agradeço bem-vinda! o convite. Boa Prazer, tarde, Guilherme, viu? tudo Fica à bem? vontade. Obrigada. Parece que é fácil entender, mas eu acho que nem sempre é. Qual a diferença de uma compra online e uma compra numa loja física? Eu acredito que a principal diferença... Aliás, primeiramente, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Ainda mais nessa semana de Dia dos Pais, semana que as compras estão lá em cima. Pois é. Né? E a verdade é que, desde a pandemia, as compras online cresceram muito. Né? O número de compras, principalmente aqui no Brasil, aumentou bastante. Então, é uma prática muito comum por conta de valores, por conta de opções, mas ainda tem aquelas pessoas que a gente fala assim, que gosta de ver com a mão, se é que faz sentido. Mas as principais diferenças, ou para falar da principal diferença, é o direito de arrependimento. E aí, no que ele consiste? O direito de arrependimento é quando chega aquela mercadoria na sua casa e você abre e de repente não é aquela cor que você imaginou, na foto, né, pelo site estava diferente, ou você simplesmente não quer mais, mudou de ideia e aí você pode devolver. E aí é bem importante a gente estar atento aos critérios, né, para essa devolução. São 7 dias corridos. Então chegou a mercadoria, você abre, confere, durante 7 dias corridos, aí conta sábado e domingo, você pode devolver. E aí você vai fazer essa devolução e não vai ter que arcar com nada, nem se justificar. Você não precisa sequer arcar, por exemplo, com o preço do frete, que é uma dúvida muito comum também. Nem desse frete reverso, ele vai voltar, a empresa vai fazer o reembolso integral e você não paga a devolução. Exatamente, o frete reverso também é por conta da empresa. É bem interessante, né? E muitas vezes as pessoas têm essa insegurança de comprar, de não gostar, e às vezes não sabem, né, que esse direito existe e ele pode ser, enfim, a gente pode usufruir desse direito com muita tranquilidade. Mas se passou 7 dias, perdi. Aí você perdeu. A não ser que a gente trate aí de algum defeito. Aí já é uma outra questão. Mas se você simplesmente mudou de ideia e realmente não, aí você precisa estar atento a esse prazo. Por isso que é muito importante a gente abrir a mercadoria assim que ela chega. Porque às vezes você deixa ali no cantinho e na correria do dia a dia, né, a gente às vezes esquece e aí você perde esse direito tão importante. Acaba demorando a perceber, né, algum problema. E aí a gente gosta de ter a participação das pessoas nas ruas, Raissa, e a gente foi bem direto agora para saber quais são as perguntas. Então a gente vai trazer perguntas do povo para você responder, pode ser? Pode. Vamos conferir, ó. Vamos. Meu nome é Bruna. Eu queria saber se a política de troca tanto é válido para as lojas físicas como para as virtuais. Olha aí, política de troca é igual? A gente deu esse exemplo, por exemplo, da questão do arrependimento. Ele vale para a loja física? Aí já é diferente. Aliás, muitas pessoas acham que na loja física é cultural, né? Ai, não serviu o sapato, dei de presente, vou lá trocar. E, na verdade, isso é um benefício que os lojistas trazem para o público, não é uma obrigação. Olha só. A obrigação ela só existe se houver defeito. Mas é muito comum, né, que algumas lojas permitam. Então, o que eu aconselho? Quando você for realizar uma compra direto na loja, você ficar atento às políticas de troca daquela loja. Se ela falou que o prazo é 15 dias para trocar, a gente precisa respeitar. Por quê? Porque ela nem precisava dar esse prazo, mas ela está dando como uma forma ali de fidelizar aquele cliente, de criar essa intimidade, essa relação de parceria. Então, é diferente da compra online. Na loja física, a gente não tem o direito de arrependimento
arrependimento, não tem esses 7 dias. E na loja, lá nas lojas online, e vale lembrar também que quando a gente fala de loja online, a gente não está falando só dos sites, né? Porque hoje em dia é muito comum lojas físicas fazerem vendas por WhatsApp, pelo Instagram. E aí essa regra se aplica também. São as mesmas regras da venda em site. Exatamente. Se você comprei comprou pelo WhatsApp, eu já tenho, vale a loja online, mesmo que ela seja física. Exatamente. Às vezes uma loja que você é da sua cidade, é muito comum você comprar lá, mas dessa vez você comprou online. Ah, tem o direito de arrependimento? Tem. Mas fui lá até a loja, comprei, voltei para casa e me arrependi. Posso trocar? Aí depende da loja. Se ela quiser fazer essa troca para você por um outro produto, que é muito comum, tudo bem. Mas eu posso ir lá, exigir o meu dinheiro de volta? Não, aí não. Aí você foi, aqui a gente fala da compra direta. Você foi até a loja, pegou no produto, avaliou, muitas vezes experimentou. Então a gente precisa, né, respeitar esses limites. E quando a gente compra provavelmente presente para alguém, então é importante que a gente pergunte, então, né? Se não servir, pode trocar? Isso, né? Exatamente. E geralmente, isso é até um cuidado, a gente está falando muito aqui dos consumidores, mas é um alerta até para os lojistas, né, para o empresário, que é deixar isso tudo muito às claras, muito transparente ali para o consumidor, até para evitar um estresse, porque quando a gente está lidando com o cliente, a gente quer que ele volte, não é verdade? A gente quer que ele fique ali com a gente em outras oportunidades. Então, ter esse diálogo, essa transparência é muito bem-vindo. Raíssa, outra coisa que me vem sempre uma dúvida quando eu penso nessas questões é em relação à etiqueta. A etiqueta da roupa, por exemplo, às vezes a loja que permite a troca, já é um benefício, imagino que já se enquadra nisso. Você explicou, é uma gentileza da loja e às vezes ela põe a regra, ó, mas tem que preservar a etiqueta e tal. Agora, a loja, por exemplo, a compra virtual, a etiqueta, ela tem que estar na roupa para você fazer o arrependimento? Porque tem peça que você consegue experimentar com a etiqueta. Sim. Tem caso que às vezes a pessoa vai colocar um chinelo, um sapato que vem com uma etiqueta que junta os 2 pés e tem que arrebentar, e fica aquele medo, não, vou experimentar tudo torto aqui, porque eu tenho medo de tirar a etiqueta. E aí, como é que funciona? Bom, nesse caso, a gente precisa ter a atenção no cuidado, nessa questão do experimentar. É claro que você vai experimentar a etiqueta ali, vai arrebentar, às vezes sem querer. Às vezes sem querer. Então, o fato ali de ter um dano na etiqueta não é motivo para a empresa se recusar a troca. Porém, a gente tem que ter um cuidado, porque a gente não vai colocar ali o tênis e lá fora, né? E trabalhar rapidinho umas 8 horas e depois devolver. Ou quem sabe fazer aquela selfie, sabe? Verdade, eu vou colocar a roupa ali, fazer aquela selfie, depois vou devolver, eu me arrependi. Infelizmente, essas coisas acontecem. Então, é bom a gente ter, além do cuidado, né? A gente ter a nossa boa fé, porque hoje em dia, olha, essas coisas acontecem e é muito fácil, né? De repente, a empresa ali descobrir, aí fica uma situação, uma saia justa. Com certeza. Boa. Que não é fácil sair. Mais perguntinhas para você. Vamos lá. Meu nome é Roseli, eu moro em Taubaté e eu gostaria de saber se eu comprando um produto em loja física, eu posso devolver se houver algum problema. Aí sim. Aí a gente está falando de defeito, né? Tá. E aí o Código de Defesa do Consumidor, ele é bem amplo nesse sentido. A gente trata também de alguns detalhes como defeitos ocultos que só aparecem com o tempo. Mas eu não vou aprofundar tanto, vou falar de uma forma básica para que ela possa entender. A gente tem 30 dias de garantia legal. Isso tanto para a loja física quanto para a loja online. Nessa questão, as compras são muito semelhantes. O direito é igual para os dois lados, tá? E aí, nesses 30 dias, se apresentou algum defeito, você pode sim até a loja e aí a loja tem a obrigação, né, de realizar a troca. E eu vou um pouquinho mais a fundo. Tem alguns produtos que a gente chama de produtos essenciais, como, por exemplo, uma geladeira, um fogão. Realizou a compra ali na loja física, chegou em casa e deu defeito, a troca tem que ser no dia, porque é um produto essencial. É porque tem alguns produtos, por exemplo, um aparelho de telefone, a gente, apesar que hoje em dia é muito essencial, né? Mas algum eletrônico, um rádio, é algo que você pode aguardar. Então a empresa ela pode receber aquele produto, fazer o reparo, mas tudo isso dentro desses 30 dias. Passou os 30 dias, eu não devolvi um outro produto para você ou eu não consertei, aí você pode ou exigir um outro produto ou até requerer o seu dinheiro de volta. Raíssa, ainda nessa questão de devolução, uma pessoa que fez uma compra, por exemplo, na loja da Fatinha, no site,
ela teve um problema, então é uma troca, uma devolução por um problema e ela vai ter que acionar a garantia. Às vezes a pessoa não tem facilidade ou está tendo dificuldade com o site. Existe uma loja física dessa mesma rede. Ela pode procurar a loja física para efetuar essa troca? A loja física é obrigada a dar esse suporte, mesmo de uma compra que foi online? Aí é um ponto que eu tenho uma certa insegurança em te responder, por quê? Existem as naturezas jurídicas das lojas. Pode ser que essa loja tenha alguma relação com a loja do site e pode ser que não. Que às vezes é em caso de franquia, às vezes Exatamente. não é, apesar Então, de usar o mesmo nome. Exatamente. Então a gente tem que tomar um certo cuidado, porque de repente eu te respondo aqui de uma forma que tem esses detalhes e aí o consumidor ele vai se assustar. Mas o que é importante a gente saber? Na loja online precisa estar tudo descrito ali. CNPJ, endereço, o contato telefônico para que a pessoa possa ter assim, uma facilidade na hora de lidar ali com aquele problema. E aí vai muito do quê? Do bom senso. Se eu tenho uma loja física, né, que representa esse site, o consumidor chegou até mim, eu posso até não realizar a troca ali diretamente. Mas eu vou ajudar ali, né? Exatamente, ajudar nessa comunicação, facilitar essa comunicação. É o que eu falei para vocês agora há pouco, é muito importante a gente ter essa transparência, né? Porque a gente quer o cliente pra gente, a gente quer fidelizar esse cliente. Então é importante que os lojistas, os atendentes estejam preparados para lidar com esse tipo de situação. Até porque se ele resolver seu problema, você não vai querer nunca mais comprar na loja online, você vai lá direto nele. Às vezes não tinha essa ligação, mas fala, não, aí você vem na próxima, vem aqui comigo. Fulana é boa, ela resolveu meu problema, exatamente. Exatamente. Mais perguntinhas? Meu nome é Antônia e quero saber o direito de arrependimento. Ah, é o que a gente já respondeu ali no A gente comecinho. abordou aqui com a Antônia, E é uma questão que eu vejo que principalmente essa dúvida em relação a prazo pega para muita gente, né? Então, você falou de 7 dias, porque tem coisa que às vezes o prazo de entrega conta dias úteis. Aí a pessoa às vezes vê os 7 dias e fica fala, confusa. não, então eu tenho um tempinho a mais, né? Vai dar mais que uma semana, não, uma semana corrida. E na verdade é uma semana corrida, é isso mesmo. E é importante também a gente falar que são, né, 7 dias contados da entrega e não da compra. Porque às vezes a pessoa, por não estar ali com essa informação bem estabilizada, ela acha, não, já faz 7 dias que eu comprei. Demorou pra e aí ela não devolve aquele produto. Às vezes acha que o produto só pode ser devolvido em 7 dias e está com defeito. Então, quanto mais informação, né, a gente tiver, achei essa pauta extremamente interessante, quanto mais informação a gente tiver, principalmente nesses períodos, já tem o Natal, temos Black também, né, em novembro. Então, quanto mais informação a gente tiver, a gente fica bem respaldado e compra com mais tranquilidade. Com certeza. Tem perguntinha de WhatsApp para você agora. Olha só. Da Deluzia, de São Paulo. Quando fazemos uma compra e a loja pede o CPF em caso de troca, é obrigatório? É necessário, né? A verdade é que é claro que existe, a gente precisa que as lojas, né, que os estabelecimentos, os sites tenham um cuidado, né, em relação aos dados dos clientes, mas sim, por uma questão de organização, de transparência, de equilíbrio mesmo, é natural que eles peçam os dados. Porém, se eu fui até aquela loja e na hora de efetuar a compra, porque a verdade é que a compra em loja física, principalmente, é um pouquinho mais informal. Então, muitas vezes não emitem nota fiscal. A gente, por outro lado, muitas vezes não exige. E aí não dá para você não exigir esses dados na hora da compra e exigir na hora da troca. Né? A gente tem então que ter atenção nisso, né? Exatamente, porque é política da loja, mas quando eu realizei eu não informei. E aí não tem como você exigir ali na hora da troca. Até porque tem a questão dos presentes também, que você leva a nota, tem aquele cupom, né, disponível para a troca. Então ali não faz muito sentido eu ter o CPF da pessoa que me presenteou. Então, não é uma exigência, mas pode ser que aconteça. Não é uma regra, mas tem as suas exceções. Perfeito. E achei legal você falar da nota fiscal, porque é um documento, primeiro, importantíssimo para, né, legalmente as empresas têm que emitir e acaba sendo uma segurança também nessa hora, né? Tive um problema, às vezes quantas pessoas, né? Tive um problema, malemar tem um recibinho ali, tem o ticketzinho do cartão e aí não tem a nota fiscal. Então, fique atento a isso. Fique atento aos seus direitos. Muito obrigada, seja sempre bem-vinda, viu? Eu que agradeço. Você de casa, se tem dúvidas, os contatos dela estão todos na tela, aproveita para fazer perguntas para ela. Exatamente. E manda mensagem lá no nosso Instagram também, que tá marcada a Raíssa lá e a gente pede ajuda dela para responder mais alguma coisa nova que chegar lá, tá bom? Com certeza. Obrigadão, viu? Obrigada, Seja sempre bem-vinda à nossa casa. Obrigada, gente. Boa tarde.